Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares, professor da GEPAF, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ensino religioso. Lembre-se, será uma série de 10 aulas sobre esse componente. E a minha aula de hoje, vamos observar a introdução e os objetivos deste ensino. Lembrando também que essa série toda é pensada para você, estudante, do 6º ao 9º ano. Para começar a nossa aula, para motivar o nosso pensamento, o nosso passeio dentro desse componente, certo? Trouxe para vocês alguns versos da poetisa Cecília Meirelles. Esses versos têm a ver muito com aquilo que hoje nós vamos abordar. Cecília diz, acompanhe, liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não a entenda. Cecília Meirelles. Então pensem bem, esses versos vão nortear o nosso caminho, o nosso estudo dentro desse componente. Então, outro ponto importante que eu trago hoje é justamente o seguinte, é o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vejam só como há na tela. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Vejam só, justamente com os versos da Cecília Meirelles, a liberdade e o artigo 18 da Declaração Universal do Homem, certo? Vamos nortear o nosso estudo, vamos caminhar sobre o pensamento desse nosso componente. Segundo o currículo de Pernambuco, os princípios éticos, políticos e estéticos são de fundamental importância no ensino religioso, principalmente o reconhecimento do respeito, olha essa palavra, o respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático e dos recursos ambientais. Vejam bem a palavra respeito democrático. Então a palavra respeito, uma palavra muito forte dentro desse nosso estudo, do nosso componente. Isso aí é o que reza, é o que diz o currículo de Pernambuco. Qual é o objetivo? Fica-se aquela questão para você, estudante. Qual o objetivo desse componente? Qual o objetivo do ensino religioso? O que é que ele se propõe? Eu trago aqui dois grandes objetivos. A disciplina do ensino religioso, o componente ensino religioso, visa dar aos e às estudantes a oportunidade de identificação, entendimento, conhecimento e aprendizagem em relação às diferentes manifestações religiosas que estão inseridas em nossa sociedade. Friso bem essa questão, certo? A relação às diferentes manifestações religiosas que estão inseridas em nossa sociedade. Viver em sociedade. O segundo objetivo é, assim sendo, vocês estudantes devem perceber que estão inseridos numa cultura que possui uma grande diversidade cultural religiosa. E aí nós voltamos àquela tecla, a questão do respeito, a questão democrática, a questão da pluralidade que nós veremos. Aqui há na tela, certo? Há uma foto, uma pluralidade de pensamento, pluralidade de crenças. Vejam aí na tela representado, certo? Pessoas, membros de várias religiões, membros de vários pensamentos. Então, a pluralidade e não a singularidade, pluralidade. Então, voltemos ao que eu falei. Estamos inseridos em uma sociedade mega plural, certo? Os vários pensamentos. Então, cada representante tem o seu pensamento, então forma pluralidade, sociedade plural e não singular. Ensino religioso
De acordo com o currículo de Pernambuco, é interessante notar, estudante, que ele contribuirá para a socialização. Veja aí, viver em sociedade, a socialização dos conhecimentos específicos relativos às diversas tradições e culturas religiosas e filosóficas de vida, possibilitando o exercício do diálogo, olha a palavra diálogo, interreligioso, diante das relações, certo? Interéticas e uma perspectiva intercultural que visa a compreensão das múltiplas experiências religiosas da humanidade. Mais uma vez eu bato justamente as palavras respeito, diálogo, pluralidade. Então é um ensino que nós vamos ministrar, um componente que você, estudante, tem a entender a questão da pluralidade, do respeito, certo? Sociedade plural e não singular. O convívio dentro dessa sociedade, como eu falei, mega plural, sociedade plural. Então, o respeito e a viver em democracia. Este ato de apropriar-se deste conhecimento visa fornecer a você, estudante, o respeito nas relações religiosas, isto é, de forma ética e humana, para que tenham uma sociedade mais humana e fraterna nestes dias atuais. Ou seja, é importante salientar que o componente ensino religioso, ele visa justamente isso. Um dos pontos que ele visa, aliás, formar, fornecer um conhecimento ético e humano, para que nós tenhamos uma sociedade humana mais fraterna, certo? Nos dias atuais. Outro ponto importante é o componente, o ensino religioso na escola permitirá que vocês, estudantes, possam refletir e entender como os grupos sociais se constituem culturalmente e como se relacionam com o sagrado. Quando eu falo a questão do sagrado, fica-se a pergunta, o que é o sagrado? O que é o sagrado? A palavra sagrado, etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, certo? É um termo latino que vem de sacratum, refere-se a algo que merece veneração, respeito religioso, por ter uma associação com uma divindade ou com objetos considerados divinos. Como aí, observe aí na tela, que justamente há indivíduos de vários pensamentos religiosos, de várias religiões, e cada um tem os seus elementos. Há um elemento aí tido como sagrado. Então, a palavra sagrado, etimologicamente, certo? É sacratum, que vem do latim, que se refere a algo que merece veneração e respeito. Nesse caso, para o nosso componente, vai ser veneração, respeito no sentido do religioso. E aqui eu coloquei, mais uma vez, para vocês, vários símbolos que são sagrados para as mais diversas religiões, certo? Como nós temos na tela aí, nós temos várias religiões e cada qual com o seu símbolo sagrado, ou seja, aquele que merece respeito, veneração. Em outras palavras, os objetos são muitas vezes considerados santos ou sagrados se utilizado para fins espirituais, como o culto dos deuses ou a serviço deles. Esses termos também podem ser usados em um contexto não espiritual, como nós veremos agora, ou semi-espiritual. Por exemplo, quando eu falo sagradas verdades em uma constituição, por exemplo, veja, a Constituição, aí eu falo sagradas verdades. Nesse ponto aqui, eu não estou falando do sagrado como acontecimento religioso. E sim, é o exemplo da Constituição, é um elemento que eu coloco, sagradas verdades. Veremos. Vejam aí, eu coloquei, aqui há dois símbolos religiosos, um que representa o cristianismo e outro o judaísmo, e nós temos aqui a Constituição, quando eu falo a Sagrada Constituição. Nesse caso, quando eu digo Sagrada Constituição, não estou utilizando como uma questão de algo religioso. É importante salientar, voltar àquela questão etimológica, ou seja, da origem, quando eu falei a vocês, que sagrado significa aquilo que merece veneração e merece respeito. Nesse caso da Constituição, que nós temos ali, a Constituição, a Carta Magna Brasileira, quando eu digo Sagrada Verdade que está na Constituição, não estou utilizando com o sentido religioso, diferentemente dos outros símbolos aí que estão justamente levando
para a questão do cristianismo e o outro para o judaísmo. Esses dois vão ter o quê? A conotação, ou seja, o sentido religioso. E a Constituição a gente coloca como sagrada verdade, ou seja, que merece respeito. Então nós temos dois símbolos religiosos e um terceiro símbolo, no caso a Constituição, que vai ser justamente que merece respeito. Então nós temos também em nosso componente a questão da cidadania. O que é cidadania? É o nome dado à condição de um indivíduo como cidadão, ou seja, a sua capacidade de conviver em uma sociedade com regras éticas e de respeitá-las em prol do bem-estar coletivo. Vejam só, o coletivo, a pluralidade. Então, são palavras importantes. O componente ensino religioso, o respeito, a pluralidade, viver em coletivo, não viver na sua singularidade. O homem é um ser que vive no coletivo e não na sua singularidade. Então, veja só a palavra aqui, cidadania tem a ver com o coletivo. Essa discussão que nós teremos em nossas próximas aulas, nossos próximos encontros. Outro ponto, isso vale também para a consciência, não só de seus deveres, mas também de todos os direitos de que cada um tem, que cada um possui. Então, justamente, viver em sociedade, viver em coletivo, viver com o respeito à pluralidade de pensamento, à pluralidade da manifestação religiosa. Voltemos ao início do nosso encontro, quando eu falei justamente que vivemos em uma sociedade mega plural. Quando eu digo mega plural, com várias vertentes, com vários pensamentos. Reflitam, já imaginou se a sociedade, todos pensassem como eu penso ou como você pensa, como seria a sociedade? Então, a pluralidade, cidadania, respeitar. Cada um tem o seu direito, cada um tem o seu dever. Aqui nós temos o seguinte: o desenvolvimento dos valores morais em um indivíduo é fundamental para a criação de cidadãos aptos a conviver em uma sociedade para todos. Então, cidadania, conviver junto a todos e para todos. Então, estudantes, essa palavra, aliás, as duas palavras que eu falei, singularidade, pluralidade, o que seria singularidade? O que seria essa pluralidade? O que seria essa singularidade com essa particularidade? É importante salientar, quando eu falar de singularidade, é o eu, certo? O eu, o meu pensamento, o meu ponto de vista. Então, só o eu. Então, se eu vivo numa sociedade que eu estou falando desde o nosso encontro aqui, do início do nosso encontro, em pluralidade e respeito, então não é só o eu, tem o outro, o nós, então o meu pensamento, o do outro também, então isso forma pluralidade. Quando eu falo respeito, o eu respeita o pensamento do outro, as minhas verdades respeitam as verdades do outro, então singularidade, particularidade, pluralidade. Então as palavras singularidade, respeito, pluralidade. Então temos que observar, vivemos numa sociedade, novamente repito, mega plural, certo? Então que é de várias faces. Então cada qual tem o seu pensamento, é o respeito. Aí entra a grande palavra respeito. Aqui nós temos o seguinte, como na tela mostra, o que são valores morais? Justamente nós observamos aí os vários caminhos, não é isso? Então são os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. O que será certo? O que será errado? Quais são os valores da sociedade? Quais são os valores para se viver dentro dessa sociedade mega plural? Então, estudante, quando eu falo a vocês que justamente nós vamos discutir ao longo dessa série de ensino religioso sobre os valores, aí vocês podem interrogar: quais os valores que serão ministrados nesse encontro? Nós procuraremos discutir sobre a ética, a disciplina, o respeito, a cooperação, a humildade e a integridade, entre tantos, certo? Então são palavras, são termos, palavras-chave que nós vamos discutir ao longo dessa série. Existem valores morais universais, pois estão presentes em quase todas as sociedades do mundo. Por exemplo, liberdade, igualdade, respeito, educação e justiça.
Alguns dos valores que pretendemos discutir durante nossas aulas, vamos reforçar sempre o respeito, a paciência, o altruísmo, a solidariedade, o perdão, a honestidade, fraternidade, amor. Então são palavras que vamos discutir ao longo dessa série. Um ponto importante, importantíssimo, certo? Que justamente é esse, como está na tela, ensino religioso diferente de proselitismo. Vocês podem pensar, o que é proselitismo? Vejam, aliás, que no começo eu falo respeito, pluralidade, sociedade plural, não singularidade, não só o meu pensamento, a sociedade formada por vários pensamentos. Então, o que seria proselitismo? Em palavras curtas, que eu falo justamente, proselitismo é eu tentar convencer alguém de algo porque eu acho que o meu pensamento, o meu ponto de vista é o verdadeiro e é o certo. Mas veja só, segundo o dicionário Aurélio, o proselitismo vem do latim, proselitus, que por sua vez é uma palavra que vem do grego. Então, do grego para o latim. É o intento, é o zelo, a diligência, o empenho de converter uma ou várias pessoas ou determinados grupos a uma determinada causa, ideia ou religião. Colocando em prática é o seguinte, quando eu falo proselitismo, é eu tentar convencer o outro de que o meu pensamento, no caso religioso, é o correto. Então eu estou sendo proselitista, eu não estou respeitando. Então o ensino religioso, certo? Em nossa série, nós não vamos utilizar a questão do proselitismo. Ensino religioso não é proselitista. Como eu falei, vamos discutir os elementos respeito, a pluralidade, essa sociedade, e não tentar converter. Então é uma ideia errônea achar que ensino religioso ele é proselitista. E muito menos em nossa série, que como eu já falei a vocês, o nosso objetivo é discutir, é despertar, certo? O respeito, entre tantos outros objetivos. Então aqui eu coloquei, como está na tela, certo? Esses textos, essas figuras mostram bem. O primeiro nós temos, intolerância religiosa é crime, certo? O segundo, há aí várias divindades, certo? Que elas estão unidas, mostrando justamente essa sociedade que pensa através da pluralidade. E o terceiro, o de baixo, justamente mostra pessoas que professam credos diferentes que estão unidas. Então, justamente, vamos voltar àquela questão. Ensino religioso não é proselitista. O nosso ensino, o nosso debate, a nossa conversa, a nossa série não é proselitista. Então, justamente, vamos para aquela tecla, certo? Despertar o respeito, a pluralidade de pensamento. Desenvolvimento da tolerância religiosa. Se eu não sou proselitista, se eu não tento convencer alguém de que eu sou apenas o correto, o meu pensamento é o correto, a minha visão de mundo é apenas a correta, sem aceitar do outro, então eu tenho um pensamento o quê? De um desenvolvimento, uma tolerância religiosa. Então, não proselitismo. E o que seria essa tolerância religiosa? Dessa forma, um dos maiores problemas de nossa sociedade atual é a intolerância religiosa. Esse assunto, infelizmente, não é nada novo. Civilizações antigas, desde muito tempo, desde muito antes do nascimento de Cristo, já demonstravam não saber lidar com as diferenças entre cultos a deuses diferentes. Então, fica-se a questão, vamos discutir sobre isso, vamos discutir sobre a tolerância religiosa. Vamos discutir sobre a tolerância, aceitar o outro dentro dessa sociedade plural, que se faz e que é plural. Então, estudante, essas três fotos, essas três fotografias que aí estão, elas estão mostrando justamente, retratando justamente a questão da intolerância religiosa. Aí nós voltamos àqueles conceitos da singularidade, da pluralidade, do proselitismo, a intolerância, o não aceitar o outro. Então nós temos três fotos, certo, que registram bem esses casos. No caso, nós temos duas agressões a símbolos religiosos. No primeiro, nós temos a destruição de um símbolo religioso católico, certo? Que aconteceu em Minas. Nós temos aqui um outro, o segundo, que é justamente
a destruição de um terreiro de Umbanda que houve em São Paulo, e o terceiro, que é justamente a intolerância a uma pessoa, a uma mulher, por ela professar a religião islâmica, por ela ser muçulmana, ela foi rechaçada em São Paulo. E também aconteceu um caso parecido no Paraná. Mas é importante lembrar que esses são apenas 3 exemplos, há vários exemplos, exemplos de intolerância religiosa. Eu mostrei aqui 3 grandes exemplos, dois da destruição, da intolerância a símbolos que são sagrados para determinadas religiões. No caso aqui, o primeiro, que é um símbolo católico, o segundo, que é um símbolo da Umbanda, quando fiéis de outra religião, outra denominação, entram e destroem o templo católico, as imagens sagradas no caso, e nós temos também a questão da invasão, da entrada de pessoas que não aceitam a questão da Umbanda e destruíram os símbolos religiosos. E o terceiro, que justamente é o quê? É o preconceito contra uma pessoa por ela professar uma religião diferente. É importante salientar que isso não ocorreu apenas em Pernambuco ou São Paulo, no Paraná. Isso acontece. Então, justamente, o componente ensino religioso, vamos debater essa questão dessa pluralidade, desse respeito, de aceitar o outro. Não é só o meu pensamento que vai vigorar sobre os demais. Então, não proselitismo, não a chamada intolerância religiosa, e sim a tolerância ao pensamento do outro. Em uma sociedade tão plural, mais uma vez a palavra plural, quanto a do Brasil, respeitar essas diferenças é algo que não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. Assim, caminharemos juntos para a conquista de um país mais justo, onde a individualidade pessoal é vista com bons olhos e sempre celebrada, e poderemos ter, enfim, uma sociedade boa, bom para todos. A pluralidade, a busca, esse respeito ao outro. Esse respeito ao outro e aquilo a que o outro acredita, aquilo a que o outro professa. Então, pluralidade é isso. Então, justamente batemos aquelas palavras, singularidade, pluralidade no meio, respeito. Respeito, tolerância, o desenvolvimento da tolerância. Então é isso que nós estamos buscando o tempo todo nesse bate-papo, nessa conversa sobre esse componente ensino religioso, essa série que estamos desenvolvendo. Então é importante lembrar sempre que nós não vamos tratar de que proselitismo, certo? Não vamos tratar sobre isso. Na verdade, abaixo o proselitismo, e sim a tolerância. Ensino religioso e bullying é um tema interessante. A gente fala tanto só sobre bullying, né, atualmente, o bullying, o que é isso? O que é isso? É um problema, né? É um grande problema social. E também nós encontramos em nossas escolas, no nosso dia a dia. Então veja só, então o que é que o ensino religioso ele pode contribuir para diminuir, minimizar essa situação? Seria melhor acabar, não é isso? Então vamos utilizar a conscientização. Outro problema muito constante em nossa sociedade é o bullying. Ele precisa ser combatido de forma bastante firme. Assim, aí veja o importante, o ensino religioso é, portanto, uma poderosa ferramenta contra essa situação, estabelecendo o equilíbrio entre os estudantes, as estudantes, e ensinando-os a respeitar as diferenças. Vejam, observaram que desde o nosso início, em nossa conversa, esse bate-papo aqui, estou sempre falando essa questão do respeito, tolerância, certo? Respeitar o pensamento, respeitar a convicção religiosa. Não posso sobrepor o meu pensamento aos demais. Sociedade plural. Então, bullying, certo? É para ser debatido mesmo, certo? Temos que conversar, temos que lutar para acabar esse mal. Então, ensino religioso e bullying. E é importante, veja quando eu falo justamente que o ensino religioso é uma forte ferramenta, certo? Contra a questão do bullying, porque nós temos o que? A tolerância, e como nós observamos aí também, há 2 fotografias, certo? Que mostram registros sobre a questão do bullying entre adolescentes,
bullying que ocorre nas escolas. Então é importante o nosso componente, né, nas escolas, em nossas escolas, justamente para lutar contra esse mal social que é o bullying. E aqui nós temos não a violência contra as mulheres. Outro ponto que nós vamos debater muito, não a violência contra as mulheres. O interessante é perceber, certo, observarmos no nosso dia a dia quanto as mulheres sofrem. Então, o ensino religioso também vamos despertar. Quando eu falo em respeito, respeito a questão de gênero, respeitar a mulher por ser mulher. Então, não a violência contra as mulheres. De forma geral, não há violência de modo total, não só a mulher, mas a todos os grupos. Mas nós sabemos o quanto a mulher sofre. Então, o ensino religioso, o nosso componente também, ele vai debater sobre isso. Lembrar que a série, desde o começo, fala respeito, respeito. Eu acho que a palavra respeito foi muito forte, foi muito debatida aqui. Vamos esmiuçar essa palavra, vamos tratar bem essa palavra, vamos entender, não só utilizá-la, vamos colocá-la em prática. Então, estudante, quando eu falo a vocês a questão do bullying nas escolas, como está aí, como está na nossa tela, veja só, diz, precisamos falar sobre o bullying nas escolas. É preciso falar sobre o bullying nas escolas. É por isso, reforço sempre que em nossa série, essa questão do respeito e o bullying na escola serão debatidos. Então, é preciso tocar no assunto, é preciso tocar nessa ferida, é preciso despertar em você, estudante, mais do que você já tem, é claro, a questão do respeito, da aceitação daquele que é diferente. Tanto na questão física, né, como a questão do adolescente, né, por ser diferente, por ser de uma estatura pequena ou grande, etc. Então, o respeito. Então, precisamos debater sempre essa questão sobre a questão do bullying. É por isso que o nosso componente ele está entrando também nesse ponto. É preciso discutir. Não podemos vendar os olhos, não podemos ocultar, não podemos esquecer, não podemos esconder esse mal social. Respeito às minorias. Olha a palavra minoria. Então vamos pensar o que são as minorias. É importante salientar, antes mesmo de começarmos aqui a discutir sobre isso, bem, a questão minoria aí não é em quantidade. Não pense em minoria enquanto quantidade, certo? Então vamos ver o que é minoria. Vamos despertar, vamos entender um pouco, vamos discutir esse respeito às minorias. São grupos sociais historicamente, olha a palavra, historicamente excluídos, historicamente excluídos. Duas palavras fortes aí, né? Então são grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, por questões financeiras, por questões de gênero, etc. Também podem entrar no conceito pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, como idosos e portadores de necessidades especiais. É importante salientar que quando eu falo aqui respeito às minorias, eu não estou falando de um ou dois membros, não. Não é a questão de quantidade, e sim da questão daqueles que estão excluídos de um processo social. Então, a exclusão, então, respeito às minorias. Vamos continuar, vamos analisar o que são minorias. Então, queridos estudantes, vejam só, trouxe para vocês aqui três fotografias que registram a questão do quê? Das minorias. Mais uma vez, bato na tecla, minoria aí, não na questão de quantidade, e sim aqueles que têm os seus direitos cerceados, cortados, muitas vezes eles não têm os seus direitos plenamente reconhecidos. Essas três fotografias mostra justamente o que? Nós temos a questão dos imigrantes, refugiados. Nós observamos que no nosso dia a dia, quase sempre, nós observamos o que? Os noticiários mostrando o que? Refugiados na Europa, em nosso próprio país. Então, os refugiados, a primeira fotografia mostra os refugiados, que é um grande grupo,
não é uma minoria no sentido de quantidade, é importante salientar sempre isso. A segunda, nós temos os índios, certo, em nosso país, que é um grande grupo, que sempre luta pelos seus direitos, que sempre tiveram os seus direitos cortados, então é uma minoria. E nós temos aqui a terceira fotografia, que são quilombolas. Quilombolas são descendentes de pessoas que foram escravizadas. É importante salientar que quando a gente diz aqui são escravos, quando eu digo sou descendente de escravo, não, sou descendente de um ser humano que foi escravizado. Então nós temos três grupos importantes. Nós temos aqui o quê? Os refugiados, os indígenas de nosso país em especial, e nós temos os descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então são as minorias. Então é importante em nosso componente a gente salientar essa questão. Não minoria no sentido de quantidade, mas de minoria no sentido de privilégio social, daqueles que têm o seu privilégio, o seu direito social cerceado, cortado. Então é importante salientar isso. Vamos discutir sobre as minorias, vamos discutir sobre o respeito à mulher também, vamos discutir sobre o bullying. Historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente ligado ao preconceito de cor, classe social ou gênero, ficaram excluídos, a palavra excluídos, da sociedade, marginalizados e não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. Então é importante a gente delimitar isso, observar essa questão. Então isso aí é uma minoria, certo? E não a questão da quantidade, é ter o seu direito, certo? O direito, enquanto cidadão, enquanto ser humano, muitas vezes cortado, marginalizado, relegado. Um exemplo aqui nós temos o seguinte, nesse sentido, segundo historiadores, podemos colocar a população negra, por exemplo, a condição de minoria, pois durante o colonialismo europeu, os africanos foram capturados e vendidos como escravos. Então vejam só, quando eu falo em população negra aqui no Brasil, nós observamos um grande contingente, mais uma vez, essa relação de quantidade, a questão de privilégio social, de ter o seu direito social. Vejam, uma grande população numericamente, na questão numericamente, mas ela sofre e sofreu, e vamos tentar, em nosso componente aqui, conscientizar, certo? Que são seres humanos também, é claro, e tem que ter os seus direitos preservados. Então vejam só, população negra brasileira, grande contingente, numérico, mas sofreu e sofre ainda hoje, infelizmente, o quê? O preconceito, e tem os seus direitos cortados. Então é preciso a conscientização, o respeito. Interessante, né? Observamos hoje essa discussão, o respeito. Então, componente ensino religioso, respeito, tolerância religiosa. Então, é importante observar isso. A tolerância é porque o outro pensa diferente de mim, ele não está errado, eu que estou certo, é o outro que está errado. Temos que refletir sobre essa questão. Grupos minoritários, intolerância, são palavras-chave. Se fôssemos agora aqui elencar, nós observamos o quê? O nosso componente está justamente o quê? Nós estamos lutando para a conscientização. É um bate-papo gostoso sobre assuntos que são muitas vezes feridas sociais. Então temos que lutar contra a intolerância, certo? Aos diversos grupos. Então, estudante, nesse sentido, o nosso componente, o ensino religioso, certo? Ele promove uma visão harmônica sobre o mundo. Além disso, o esperado é que seja promovido um convívio respeitoso entre os estudantes, as estudantes, sobre os diferentes grupos religiosos e de pensamentos, ou seja, o respeito à pluralidade, como nesta fotografia, como nesta foto que está aí. Nós temos o quê? Ela representa, ela sintetiza bem toda essa questão que eu venho falando justamente do respeito, certo? Do respeito, da pluralidade. Nós temos um membro da Igreja Católica, uma freira, uma religiosa, certo? E nós temos uma Ialorixá, mais conhecida como Mãe de Santo. Vejam só, um membro católico, certo? Um membro interno católico, uma religiosa, uma freira católica, e nós temos uma Ialorixá,
então que conhecida como Mãe de Santo. Então nós temos aqui a pluralidade e elas estão se abraçando. Então é isso. Então nosso componente, ele mostra justamente, ele pretende despertar esse respeito, essa pluralidade, essa questão harmônica. Então fica essa questão, esse intuito para nós, o respeito, a pluralidade, a diversidade, respeitar sempre. Um dos objetivos do ensino religioso também é dar orientações em relação ao papel da pessoa na sociedade. Justamente quando eu falei a vocês que nós somos membros de uma sociedade, dessa sociedade plural, essa questão do respeito, a questão das minorias. Então eu faço parte de uma sociedade. Pensem só. Em síntese, as aulas de ensino religioso são fortes aliadas para o desenvolvimento de habilidades e características importantes, já que elas estimulam as pessoas a serem muito mais justas e respeitosas com todos e com todas que estão ao seu redor. Esse tipo de atitude é fundamental para a nossa sociedade, que precisa de indivíduos com muito mais amor, respeito, cidadania, fraternidade, entre outros pontos. É interessante notar que as palavras que nortearam o nosso bate-papo, a nossa conversa introdutória de hoje, os nossos objetivos, nós falamos sobre tolerância, respeito, não a singularidade, a pluralidade, a cidadania. Então são pontos importantes, entre outros, que nós iremos discutir, que nós iremos falar, que nós iremos avaliar aqui nessa série que se propõe, tá certo? Então um forte abraço para vocês, estudantes, um abraço também de todos aqueles que formam o nosso componente ensino religioso e de mim, Robson Tavares.